Bom dia a todos. Agradeço a vossa presença nesta sessão do Congrega 2024, dedicado ao tema sustentabilidade e digitalização no setor ferroviário. Eu venho do Centro de Competências Ferroviário. Como disse, o meu nome é Luís Andrade Ferreira. Sou, neste momento, diretor executivo deste Centro de Competências Ferroviário, que passo rapidamente a apresentar. É um centro que tem como membros fundadores os operadores ferroviários principais de transporte de passageiros em Portugal. Para além desses operadores, temos a plataforma ferroviária portuguesa, que é o cluster português da ferrovia, a Universidade do Porto, de onde eu venho. Sou professor no Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pertenço ao centro chamado Centro de Saber da Ferrovia, e temos ainda o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Industriais Portuguesas. Muito rapidamente, este centro nasceu de uma resolução do governo português para termos inovação no setor da ferrovia em Portugal, que estava parado há muitos anos. Falamos aqui já hoje, a colega Isabel Pardo falou daquilo que se passou ao longo dos anos em Espanha. Em Portugal, a situação era um pouco mais complexa. Tivemos muito tempo parados, nomeadamente na área da ferrovia, nomeadamente no início do século XXI, e muita dificuldade em arrancar. Ora bem, o que é que temos neste centro ferroviário? Temos aquilo que nós chamamos a escola ferroviária, um centro de incubação, temos alguns laboratórios de suporte, quer às novas empresas que se queiram colocar no setor ferroviário e que ainda também há a própria formação na área ferroviária. Quem são os nossos stakeholders? Necessariamente os nossos associados, mas também os operadores na área de carga que circulam nas mesmas linhas que circulam cá em Portugal, circulam nas mesmas linhas que os operadores de transporte de passageiros. Ora bem, muito rapidamente aquilo que já temos feito, algumas intervenções, nomeadamente destaco esta aqui do lado direito, a participação no Europe's Rail, no Scientific Steering Group do Europe's Rail, onde temos uma participação ativa na definição das políticas de inovação e investigação e inovação para o setor ferroviário europeu. Ora bem, eu vou avançar agora aqui, muito rapidamente. Esta, para já, é a nossa equipa, uma equipa pequena, mas muito ativa, de jovens, que pretende, o jovem ali do lado esquerdo pretende ser eu, enfim, já não sou tão jovem como isso, mas todos com uma vontade muito grande de influenciar aquilo que é a inovação em Portugal na área ferroviária. Portanto, esta é a nossa intervenção no Europe's Rail, que consideramos, de facto, muito importante, na medida em que, até agora, Portugal nunca tinha participado neste grupo de trabalho, não havia uma definição a nível europeu que fizesse intervir os pequenos países, e o único representante dos pequenos países europeus, eu não considero a Espanha um pequeno país, é uma potência europeia, Portugal é um pequeno país, é o único representante, de facto, sou eu. Portanto, que tento representar os interesses, precisamente, desses pequenos países. Ora bem, projetos em que estamos envolvidos, e estes são já agora mais interessantes, nós temos o PRR em Portugal, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, tal como os outros países europeus tiveram devido ao Covid, e nós temos trabalhado, sobretudo, na criação de valor em Portugal para a indústria portuguesa na área ferroviária, colaborando com empresas do setor privado para conseguir desenvolver soluções também em Portugal para a área ferroviária e que vão desde o material circulante para transporte de passageiros, para o transporte de mercadorias e ainda participando num Digital Hub, portanto, que tem a ver muito com aquilo que vamos falar aqui hoje, com os processos de digitalização na área da ferrovia. Neste caso, a nossa intervenção não é tanto no material circulante, é mais diretamente ligado às infraestruturas. Participamos ainda noutro sistema, que é o Rail Collab. Eu agora iria avançar para este ponto, que me parece muito importante, que é a colaboração com a European Union Railway Association. Portanto,
Como sabem, existe um processo de interoperabilidade em curso em toda a Europa. A ERA acaba por ter uma importância fundamental nesse processo e tem que haver um diálogo entre os diferentes stakeholders dos países, dos vários países europeus e a própria ERA. A ERA não pode estar fechada na sua sede em Valenciennes, em França, e, por simplesmente, tirar cá para fora o que eles chamam as TSIs, portanto, as Technical Specifications for Interoperability, e depois caberá aos stakeholders obrigatoriamente as aplicar. O que acontece é que tal não se faz, faz-se a velocidades diferentes em toda a Europa e, em vez de termos mais interoperabilidade, por vezes temos menos interoperabilidade na prática. E isso não é, de maneira nenhuma, aceitável. Portanto, o que nós fizemos foi trazer a ERA para o terreno para ouvir as pessoas. E fizemos esta conferência em Lisboa, foi a primeira que a ERA fez, fora dos seus domínios de interesse, depois tinha conferências sobre várias áreas, sobre cibersegurança, enfim, sobre outras áreas, mas nunca tinha ido para o terreno discutir as próprias TSIs. E, portanto, foi esse a nossa principal atividade a nível europeu. Avançaria também, o que é que nós estamos a fazer em Portugal? É transformar estes textos que estão, das TSIs, que estão numa linguagem de advogado, numa linguagem de engenheiro. Portanto, isto para as pequenas e médias empresas industriais que não têm grande suporte de serviços legais, é uma dificuldade enorme perceberem o que é que está escrito nas TSIs. Não é só para os pequenos, os grandes também têm, como nós pudemos ver na sessão que tivemos aqui em Lisboa, e já houve uma sessão em Madrid também organizada pela ERA, a seguir, foi no início de junho, a seguir àquela que foi organizada em Portugal, e verificamos que até os grandes players têm dificuldades. Os grandes têm, os pequenos têm muito mais. E então, neste processo todo, nós olhamos para as TSIs, aquelas que estão estabilizadas, e verificamos que precisávamos de simplificar estes textos para as pessoas perceberem. Curiosamente, podem olhar aqui as 4 últimas, que têm a ver com processos também de telecomunicações, comunicações, segurança, em que a digitalização é fundamental. Nós não intervimos ainda e não o fizemos porque elas não estão estabilizadas a nível europeu. Só estarão, diz-nos a ERA, no fim de 2025. E isso cria-nos problemas, porque neste momento está-se a caminhar na segurança, portanto, na interoperabilidade da segurança europeia, para aquilo que se chama o Baseline 4, o Baseline 4, na linguagem europeia, mas neste momento ainda não está estabilizado. Quer dizer que o RTMS, o Sistema de Controlo de Tráfego em Espanha, não é o mesmo da França, apesar de chamarem os dois RTMS2. E, portanto, não há essa interoperabilidade europeia que se desejaria. E isso é mau, porque tem custos extremamente elevados para os diferentes stakeholders e, no fim de contas, para toda a Europa. E, portanto, é aqui que nós estamos a fazer pressão para que estas situações se estabilizem e se resolvam, e que tem muito a ver com os processos que hoje vamos falar aqui, os processos de digitalização.